Isaías 43, no versículo 18. Isaías 43, versículo 18. Se você tem a Bíblia na tua casa, você pode abrir. Ou se você está agora me assistindo e não tem uma Bíblia, mas está atento, então receba a bênção de Deus aí na sua casa, no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz o seguinte, 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Meu amado, veja bem, o que Deus está dizendo? Não se fique se lembrando das coisas passadas. Tem muita gente presa a um passado talvez frustrante, a um passado de fracasso, de dores, de sofrimento, a um passado, a um tempo em que a sua vida era difícil, em que você sofreu muito, em que de repente você sofreu grandes preconceitos. Hoje, dia 20 de novembro, por exemplo, nós fazemos aí uma homenagem, menção à consciência negra, né? Quanto que as pessoas sofreram, né? E a gente, às vezes você que está me assistindo, talvez sofreu com isso. E não esquece, mas tem que falar para Deus, Senhor, eu quero me levantar, eu quero esquecer do sofrimento. Talvez alguém que te fez sofrer, talvez um momento de dor que você viveu na sua vida e você não consegue superar isso. Deus quer que você esqueça o teu passado. Não adianta, já diz o ditado, quem vive de passado é museu. Nós precisamos então olhar para frente para que a nossa vida venha a ser uma bênção. Não tem como eu andar para frente olhando para trás. Não tem, eu não vou ver o que está na minha frente. Então eu preciso ter foco, concentração e olhar para as coisas que estão adiante de mim, pedindo sempre para Deus essa firmeza, pedindo para Deus essa direção. Não pense que o mesmo que aconteceu no teu passado vai acontecer no teu presente, de maneira alguma. Então nós temos que vencer, esquecer o passado, superar o passado, equilibrar o nosso presente para que o passado não nos desequilibre de novo, superar, equilibrar o presente, manter-se firme no presente para que nós tenhamos um futuro garantido de bênçãos e de vitórias. Eu não sei, eu posso estar falando com pessoas agora que estão me assistindo aqui pela RIT, talvez vão me assistir pelas redes sociais, talvez vai me assistir pelo YouTube, no meu canal, talvez vai assistir pelo Facebook, talvez daqui muitos anos você vai estar ouvindo essa mensagem. Mas uma coisa eu digo para você, o que te fez sofrer? Qual é o problema? Aonde foi que você tropeçou ou que alguém te passou uma rasteira e você nunca mais se recuperou? Nunca mais você foi a mesma pessoa, talvez você se fechou para o mundo, talvez você se tornou uma pessoa indiferente, fria. Por quê? Porque alguém te cometeu um erro na tua vida e você acabou, a minha vida parou ali. Talvez você abortou o plano de Deus na sua vida, o projeto de Deus, porque alguém um dia abusou de você, fez de você uma pessoa que você não imaginava. Ah, pastor, olha, minha vida acabou naquele dia, mas Deus está falando, não lembreis das coisas passadas, nem considere as antigas. Por que Deus? Por que Deus quer que você largue as coisas passadas? Ele diz, eis que eu farei uma coisa nova. Meu amado, o novo só entra quando o velho é tirado. Não fique guardando dentro do teu coração rancores, mágoas, raiva, ressentimento, ódio às vezes até mesmo. Isso não vai resolver nada. Você está talvez esperando a oportunidade de se vingar de alguém. Para com isso. O Senhor Deus está te propondo hoje aqui o quê? Um novo momento. Repito, talvez você se fechou para o mundo, ficou depressivo, talvez você ficou na depressão. Talvez por causa de um relacionamento que não deu certo. Pastor, estava preparado, estava tudo certo, o meu casamento, e alguém, pouca semana antes, aquela pessoa, pastor, disse que não queria mais nada comigo. Acabou minha vida, pastor. Eu sei que é doloroso, eu sei que é difícil,
Eu não consigo nem imaginar como que seria uma coisa dessa. No entanto, a tua vida não pode parar aí. Se levanta. Deus quer preparar um outro momento, alguém que vai valorizar você. Talvez quando você casou pensando em ser uma bênção e acabou o casamento sendo uma maldição. Um casamento que só tem sofrimento. E diante disso, Deus está falando, olha, talvez seu casamento acabou, talvez a sua família, que você sonhou em ter, uma família abençoada, não aconteceu. Talvez eu esteja diante de pessoas agora que têm um casamento frustrado, não deu certo, e você não quer saber mais de casar. Você não quer saber mais de ter um relacionamento, porque você julga que vai acontecer o mesmo, e às vezes não vai. Põe na presença de Deus, deixa o Senhor estar à tua frente, porque com certeza Ele vai abrir as portas e vai fazer coisas novas. Meus amados, andar com Deus é assim, é viver em novidade de vida. Se nós caímos aqui, vamos levantar e vamos seguir à frente. Nós vemos a palavra de Deus, a Bíblia fala da palavra de Deus, que elas são para nós as boas novas do Senhor Jesus. Então, são boas e são novas. Ou seja, tem muitas pessoas que não recebem as boas coisas de Deus porque não querem viver uma nova vida, uma nova fase, um novo momento. E não adianta. Deus está falando, olha, não lembre, não é nem para se lembrar do passado. Sofri muito, pastor. Olha, eu sofri que o senhor não imagina. Eu não quero imaginar, que eu sei que talvez foi difícil mesmo. Não estou dizendo que não. Mas a palavra do Senhor fala de Josué. Talvez você perdeu um ente querido seu, talvez você perdeu alguém que você amasse e você está completamente estruturado. Você nem sabe por onde começar, por onde recomeçar, na verdade, a vida. Talvez você estava, tudo seu estava sobre essa pessoa. Agora, talvez você perdeu ela, talvez a pessoa foi para a glória, ou não importa, mas morreu. Se foi salvo ou não foi, só Deus sabe. Ninguém pode julgar. No entanto, como a Bíblia fala de Josué, quando Moisés morreu e Josué ficou lá se lamentando, chorando por 30 dias, mais de 30 dias. O Senhor então faz o quê? Chega até Josué e fala, Josué, levanta, esforça-te, tem de bom ânimo. Já chega. Passa agora tu e o teu povo esse Jordão. Ou seja, o que Deus queria que Josué fizesse? Que esquecesse o passado. Que deixasse de lado, sabe, aquela tristeza, aquela dor que ele estava sentindo. Em outras palavras, ele não saberia viver sem Moisés. Não, eu não consigo. E Deus falou, você consegue sim, rapaz. Você não pode, não é a falta de alguém que vai determinar o teu sucesso. É a falta minha, Deus, digamos, falando para Josué. Olha, Josué, o que não pode faltar na sua vida é a minha presença. E eu tenho uma promessa que coloquei sobre Moisés e ela tem que se cumprir. Meu amado, Moisés havia morrido, Moisés morreu, mas a promessa de Deus não morreu. A promessa de Deus continua viva para o teu casamento, para o novo casamento talvez, mas seja na presença de Deus. Por que deu errado? Tem um porquê. Talvez a culpa é sua, ou não. Mas então vá na presença de Deus, casa direitinho, faz as coisas na santidade, faz as coisas na presença de Deus. Porque se Deus for por nós, quem será contra nós? Quando o divórcio vier, quando vier as lutas, Deus vai nos proteger. Deus vai nos guardar dos desgastes emocionais. Deus vai nos guardar dos rancores. O Senhor Jesus fala em Filipenses 4, no versículo 4 em diante, ele começa dizendo que nós não temos que estar inquietos por coisa alguma, antes as nossas petições devem ser em tudo conhecidas diante do Senhor Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Os nossos sentimentos devem estar guardados em Cristo Jesus. Deve estar guardado. Deus guarda os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Amado, mas o que Deus está falando? Josué, levanta a cabeça. As minhas promessas ainda vão se cumprir. Talvez você está dizendo, a minha vida acabou porque você teve uma frustração. Talvez você foi mandado embora de uma empresa, onde você trabalhava, está desempregado, mas levanta a cabeça, vai ter outra empresa para você trabalhar.
ou talvez o seu próprio negócio. Por que não? Será que Deus não quer que você comece um negócio próprio? Será que Deus não quer que você seja um empresário? Usar o que você sabe, a sua qualidade de trabalho, de mão de obra, o que você ganhou, digamos, nesses anos de experiência, vá trabalhar talvez sozinho. Talvez Deus não quer que você seja mais um empregado, e sim o patrão. E por que não? Então vai resolver eu ficar parado? Ai meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Está tão difícil para conseguir emprego. E se Deus quiser um emprego para você, Ele vai preparar um melhor. Ele vai preparar um muito melhor para você. Você não tem que ficar desesperado. Você não tem que ficar agora, mas cometeram uma injustiça contra a minha vida, por isso eu fui mandado embora. Mas o que fizeram na minha vida não deveria. Amado, eu repeti para você, não fica aí guardando mágoa, rancor, ressentimento. Porque a palavra do Senhor diz que se nascer uma raiz de amargura, vai privar você. Muitos por ela vão se perturbar, vão ter problema, né? E por ela, muitos vão se privar da graça de Deus. E às vezes nós ficamos privados, ou seja, impedidos de receber a bênção do Senhor. Por quê? Porque talvez estamos com a mágoa no coração, uma amargura, sabe? Aquela amargura, aquela raiva, aquela... Não, em nome de Jesus, a amargura tem que sair. Sabe, a sua alma tem que ser, digamos, renovada na presença de Deus. Foi o que ele falou para Josué. Josué, eu tenho planos para a sua vida, para esse povo. E Deus tem plano para você, para a sua família, para a sua vida. Os seus sonhos precisam se realizar. E o que eu preciso fazer? É só você fazer o quê? Não lembreis das coisas passadas, principalmente daquilo que te fez sofrer, daquilo que desanimou você, daquilo que colocou você para baixo, que deixou você, digamos assim, incapaz de reagir contra, digamos, a vida que te espera, aos planos de Deus que te espera. Não lembre das coisas passadas, nem considere as antigas. Meus amados, até mesmo às vezes o sucesso do teu passado pode não ser sucesso no seu presente. Talvez você tenha que mudar. Tem que inovar, talvez você tenha que começar a renovar, tudo se renova. É como o mundo, a tecnologia vai se renovando. Um tempo atrás era máquina de escrever, ou um tempo atrás nem máquina de escrever não tinha, era tudo colocado na mão. E hoje as coisas vão se renovando. Não adianta você querer acompanhar a evolução do mundo com uma máquina de escrever. Poxa vida, talvez tenha que abrir mão dela. Ela dava certo? Deu certo por um tempo, mas agora tem coisas novas. Talvez a sua vida também, até o teu sucesso do passado, talvez tenha que mudar. Talvez você foi um tipo de pessoa que você acostumou ser no teu passado e que você precisa abrir mão dela agora para Deus fazer coisas novas. Talvez você está seguindo o mesmo método de vida, talvez você não educa mais o seu filho como você foi educado. Entenda isso. Pastor, mas eu vou educar o meu filho do mesmo jeito que meu pai me educou. Talvez você foi espancado pelo seu pai, você vai espancar o seu filho também? É bom isso? É legal? Não, então nós temos que entender, cuidado com as coisas passadas. Mas o meu pai batia na minha mãe, na casa do meu pai era um machão, era um machista, era um homem autoritário, e talvez você quer fazer isso com a sua esposa. Amigo, nós estamos num tempo em que não vai dar certo. Não estamos num tempo que não vai dar certo. Hoje em dia não existe isso. Então nós precisamos entender que o homem sim é o cabeça da casa, da mulher. Só que a cabeça sem o corpo não vive, assim como o corpo sem a cabeça. Você tem que estar unido. Então ser cabeça não é ser machista. Ser cabeça não é ser mandão, não é querer ter razão sobre tudo. Tem hora que você tem que parar e ouvir um pouquinho. Talvez o seu passado, a sua maneira de vida, estilo de vida passado, está causando problemas no seu presente. Então Deus está falando, não considere também isso. Então começa, Deus quer fazer coisa nova. E aí ele diz no versículo 19, para a gente concluir, 43, Isaías 43, 19 agora. Eis que farei uma coisa nova. Deus quer te dar nova maneira de viver. Teu casamento, para educar os seus filhos, para o seu trabalho, aonde quer que seja, para a sua vida sentimental, espiritual. Talvez você orava bastante, talvez hoje tenha que mudar a sua maneira de orar. Até a oração deve ser mudada. Às vezes tem que mudar a oração. Às vezes você é acostumado a vir sempre num culto, eu só vou num culto, talvez tem que mudar, talvez tem que passar a vir outro. Poxa, né? Deus está falando, farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Você não vai ficar sabendo? Vai sim, você vai ver que vai valer a pena. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo.
Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos dos avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. É isso que Deus quer que a gente faça. Para a gente concluir, esqueça das coisas passadas. Talvez muitas coisas do seu passado, seja elas coisas boas, frustrantes, negativas, positivas, como eu disse, até coisas positivas talvez deve ser mudada, deve ser ajustada. Deve ser ajustada. Não que você não vai cobrar teu filho, por exemplo, mas de outra maneira, de outra forma. Talvez tenha que mudar o seu comportamento e assim por diante vai, tá bom? Guarda essa palavra no teu coração, medita sobre ela, que Deus pode falar muito mais com você. Eu sou limitado, mas Deus pode esclarecer muito mais coisas para a sua vida, no nome de Jesus. Medita nessa palavra e deixa o Espírito Santo mostrar para você o que você precisa deixar de lado, o que você precisa ajustar, o que você precisa aprimorar, inovar, e assim certamente Deus vai abrir um novo caminho. No deserto mesmo, Deus abre caminho, Deus faz água nascer, águas vai virar para a sua vida, em nome de Jesus. Tá certo? Que o bom Deus te abençoe, em nome de Jesus.